Amigos, uma boa tarde a todos vocês. Que bom que vocês estão aqui em mais esse culto jovem. E como foi avisado, como foi comunicado, nós vamos, em alguns cultos jovens, trabalhar essa temporada de estudos baseada no livro de Daniel. É o meu plano que a gente faça isso nesse primeiro semestre. E depois, no próximo semestre, a gente faça uma outra série no livro de Apocalipse, dentro do livro de Apocalipse. O que eu vou fazer hoje é continuar aquele assunto que foi passado no domingo. Então, a parte 1, o episódio 1, eu já fiz no domingo aqui. Quem tiver interesse, está lá no canal Alerta Final. No final, vou mostrar ali o canal, para você poder, quem quiser assistir a primeira parte, ter acesso ao primeiro conteúdo. E nós vamos aqui para o episódio 2. E eu estava lendo na estante um artigo que um dos sinais de que uma igreja está morrendo espiritualmente e que ela precisa urgentemente ser reavivada, e o artigo era inclusive um artigo adventista, está relacionado ao interesse dessa igreja adventista em relação às questões proféticas. Porque essa igreja surgiu dentro de um contexto profético, dentro de um contexto de profecia. Ela é fruto de profecia. E os pioneiros desta igreja, eles se dedicavam muito ao estudo das profecias. Ninguém era batizado nessa igreja, praticamente, sem passar por uma série de estudos baseados em Daniel e Apocalipse. Você tinha um estudo normal, esse convencional que as pessoas recebem, mas em continuidade ao estudo, essa pessoa ela era doutrinada com uma série de estudos baseados em Daniel e Apocalipse. E essa série Daniel e Apocalipse, ela acontecia todos os anos, a igreja repetia isso para todos os membros. Então isso era muito forte. Hoje, infelizmente, o interesse quase que geral por questões proféticas, ele não existe mais. Você vai contar um percentual muito pequeno de membros dessa igreja que se interessam de fato e de verdade por questões proféticas. E aqui eu fico me perguntando, você que está aqui agora, nós que estamos aqui agora nessa tarde, qual o grau de interesse verdadeiro que você tem em desvendar, em estudar, em entender as questões das profecias? Inclusive atualizando elas para a nossa realidade, atualizando elas para o nosso contexto, porque é muito importante fazer isso também. Então nós vamos avançar para essa parte. Hoje ainda a gente não vai entrar profundamente no capítulo 1, nós ainda estamos vendo um contexto histórico, o cenário que se formou para que as profecias fossem então dadas ao profeta Daniel. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui nessa tarde final de sábado, neste culto jovem. Já louvamos, já oramos, já recebemos uma instrução importante a respeito de um assunto que tem inquietado muitas pessoas dentro desta igreja. Mas nesse momento nós vamos dar continuidade a essa série de estudos, ó Deus, baseada no livro do profeta Daniel. O profeta Daniel foi um profeta em que suas profecias, aquilo que lhe foi mostrado, tem uma ligação muito profunda e direta com a nossa geração. Geração essa que está vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo uma fase de morte espiritual. Infelizmente, nós olhamos para todos os lados e a gente não consegue, Senhor, enxergar satisfatoriamente sinais de reavivamento. O que nós vemos é frieza, é apatia, é indiferença, é a falta de compromisso, é as coisas sendo feitas para o Senhor a troco de muito sacrifício. Prova essa que nós precisamos muitas vezes apelar, convidar, quase que se humilhar, chorando para que os membros venham para estudar, para assistir, para se envolver com assuntos como esses. E ainda assim,
muitas vezes a resposta que temos é de um pequeníssimo grupo de pessoas que ainda se dispõem a parar para ouvir. E muitas vezes é possível que mesmo num grupo pequeno de pessoas ainda exista aqueles que estão indiferentes, apáticos, frios diante de assuntos como esse. Nós gastamos energia, nós gastamos tempo e recurso para nos prepararmos para as conquistas deste mundo, mas nós não temos desenvolvido e empenhado um esforço considerável para as conquistas celestiais. Senhor, nós vamos pagar um preço muito alto por isso, mas eu quero te pedir aqui que, por misericórdia, o Senhor alcance o meu coração e o coração de cada um dos teus filhos que estão aqui, de maneira que nós possamos sair daqui, se assim quiser, se for a vontade real e verdadeira de cada um de nós, saímos daqui melhores do que quando aqui entramos. Em nome de Jesus. Amém. No domingo eu concluí com vocês, mas no vídeo que foi gravado ficou uma parte, porque não deu para gravar todo, e eu quero, como eu vou postar esse vídeo, eu quero ler o texto novamente com vocês. Se você puder abrir sua Bíblia, por favor, em Jeremias, no capítulo 7. Foi essa parte do vídeo que não deu para gravar, e aí quem assistiu o vídeo percebeu lá que exatamente nesse momento o vídeo parou a gravação. Então, Jeremias capítulo 7, no versículo 25, nós encontramos ali a informação a respeito do que motivou o cativeiro, do que motivou o povo de Israel ser levado como escravo, como cativo lá para a Babilônia. E o profeta Jeremias, no capítulo 7, no versículo 25 e 26, Jeremias 7, 25 e 26, ele vai dizer exatamente o seguinte, irmãos. Acompanha aí, por favor. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os pais de vocês. Então o que é que Jeremias diz para a gente, queridos? A persistente desobediência e o abandono dos caminhos, das instruções de Deus, foram as causas para o exílio, foram as causas do cativeiro. Então o cativeiro, ele pode se apresentar na nossa vida de diversas formas. Você pode estar vivendo um cativeiro financeiro, um cativeiro na saúde, um cativeiro na vida espiritual, um cativeiro na sua vida física. E a probabilidade desse cativeiro ser resultante de eu e você estar vivendo fora da instrução de Deus é muito clara. Deus tinha levantado o profeta Jeremias para avisar o povo que, se continuassem com aquele tipo de conduta, o resultado seria o cativeiro. Então veja, o juízo divino, Deus, ele é longânimo, isso é fato, ele é paciente, mas a sua justiça não pode ser ignorada. O exílio foi o cumprimento das advertências divinas. Deus permite essas circunstâncias para quê? Para corrigir e redirecionar o seu povo. Então a intenção de Deus não era aniquilar o seu povo, mas ao submetê-los a esse tipo de situação, fazer com que houvesse uma espécie de despertamento nessas pessoas. E é lamentável que mesmo pessoas inocentes que eram fiéis a Deus pagaram por isso, foram levadas também para esse cativeiro. Então, dando continuidade e de fato avançando agora para a parte 2, o cativeiro babilônico e a ascensão de Nabucodonosor, quando surge essa figura emblemática, poderosa, extremamente influente no cenário mundial e que tem uma relação assim muito direta e profunda com o povo de Deus. Então, no primeiro episódio, lá nós falamos sobre a ascensão, divisão e queda do reino de Israel e de Judá. E agora nós vamos avançar no contexto histórico, compreendendo melhor a respeito do governo de Babilônia e situações que prepararam o cenário para o então surgimento do livro do profeta Daniel.
Então veja, Babilônia antes de Nabucodonosor era um império que estava em expansão, estava em crescimento. Veja aí as informações históricas. Claro, eu peguei o conteúdo, eu sintetizei, fiz um resumo para a gente poder ter uma noção. Então, antes de Nabucodonosor II, antes dele se tornar o grande rei da Babilônia, o pai, Nabopolassar, foi o responsável por estabelecer o poderio babilônico e derrotar a Síria, que até então era a nação dominante no Oriente Médio. Então, na Babilônia já houve um momento em que ela estava no auge, mas por algumas razões a Síria se fortaleceu cada vez mais. Eu vou mostrar um vídeo neste instante que exemplifica isso. E a Síria conseguiu inclusive dominar a própria Babilônia. Só que aconteceram várias coisas dentro do regime do governo assírio que favoreceu a esse cidadão Nabopolassar para que ele retomasse e colocasse Babilônia de novo nos trilhos do crescimento para se voltar a ser uma potência, culminando nos fatos proféticos históricos que nós conhecemos. Abra sua Bíblia, por favor, em Naum, no capítulo 3. Você, quem encontrar, pode ler, por favor? Naum, capítulo 3, verso 1 e verso 5 e verso 15. Vai pulando aí. Cheia de mentiras e de louco, e que não solta a sua bênção. O verso 5. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Verso 15. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta. 18 a 19. Vai, Neymar. Os teus pastores dormem ao rei a Síria. Os teus nobres dormiram, e o povo se derrama pelos montes, e não há quem os ajude. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, e sobre quem não passou continuamente a tua. Isso é importante para que você aprenda a confiar nas Escrituras. Então, antes da Síria ser destruída, a Síria que tinha como capital Nínive, antes dela ser destruída, Deus já avisa a sua destruição. Por meio do profeta Naum, Deus havia avisado que ela seria destruída. E quando você vai para a história, você confirma o cumprimento dessa profecia. Então a Síria, ela foi destruída, a destruição de Nínive, a capital da Síria, que ocorreu ali por volta de 612 a.C., pelas mãos da Babilônia e dos Medos. Uma coisa interessante também é que depois você vai ver os Medos e os Persas juntos para destruir quem? A Babilônia. Então você percebe todo esse cenário acontecendo. E o povo de Deus, ele não está à parte, o povo de Deus ele está intimamente envolvido com todos esses acontecimentos ali. Então, a Babilônia, uma cidade antiga e influente, localizada às margens do rio Eufrates, a cidade já existia há séculos, mas foi com Nabopolassar que ela conseguiu ganhar destaque e se tornar uma potência mundial. A derrocada da Síria, a Síria que havia destruído o reino do norte de Israel, como nós vimos na parte 1, foi completamente aniquilada pelos babilônios e pelos medos. Assim, Babilônia emergiu como um novo poder dominante ali. E aí, observe esse vídeo aqui. Com a queda do império de Hammurabi, os assírios conquistaram a Babilônia e tomaram as terras e cidades dos elanitas e hititas, chegando até mesmo a tomar grandes porções de terra do grandioso povo do Egito. Estes feitos consolidaram o início da Idade do Ferro. O Império Neo-Assírio, que foi até então o maior império em extensão territorial já conquistado, superava até mesmo o Império de Sargão o Grande.
A capital do Império Assírio era a cidade de Nínive, que recebeu grandes melhorias em suas muralhas para aumentar a segurança contra possíveis ataques inimigos. O rei assírio não teve um reinado tranquilo, já que seu irmão, que reinava na cidade da Babilônia, se revoltou contra ele e havia se aliado aos nobres da Babilônia e a nobres das cidades elanitas. Assurbanipal declarou guerra contra seu irmão e sitiou a Babilônia. Ao perceber que não tinha chance de sobreviver, o irmão traidor ateou fogo a seu próprio palácio, morrendo no incêndio. Em seguida, Assurbanipal atacou o reino dos elanitas. Ele pilhou a capital, os templos e até mesmo os túmulos foram saqueados. Todos os príncipes elanitas foram executados. E com isso, o antigo reino de Elão foi extinto. Assurbanipal morreu em 1627 a.C., com cerca de 58 anos. Seus filhos tentaram manter o controle do império, mas este logo entrou em declínio, devido ao surgimento de revoltas em muitas cidades-estado. No Egito, o faraó Neco II recuperou as terras egípcias que estavam sob controle assírio. E na Mesopotâmia, o poder foi dividido entre caldeus e medos, duas tribos semitas que estavam sob o controle assírio. Nabopolassar, que era um nobre caldeu, logo assumiu as rédeas do governo da Babilônia. Ele soube aproveitar o vazio de poder e iniciou ataques contra as cidades de Nippur e Uruk, garantindo assim sua posição como rei. Nabopolassar foi um rei forte de caráter expansionista. Ele firmou alianças com os medos e os povos da Pérsia. O rei casou seu filho, o príncipe Nabucodonosor, com a filha do rei dos Medos. Em 1612 a.C., Nabopolassar e seus aliados sitiaram a cidade de Nínive, que ainda pertencia aos assírios. A cidade foi devastada e com isso foi estabelecido o segundo Império Babilônico, chamado de Império Neobabilônico, e sua capital voltou a ser a cidade da Babilônia. Nabopolassar faleceu no ano 605 a.C., com 53 anos de idade e provavelmente vítima de algum tipo de doença, e foi sucedido por seu filho Nabucodonosor, que significa Nebo protege a coroa. Ele foi de fato um rei poderoso, e assim como seu pai, tinha o objetivo de conquistar novas terras e expandir seus domínios. Então o que é que você percebe? A Síria, em meio a todo o poder que ela tinha, invadiu todos aqueles outros territórios. O irmão, né, do chefe da Síria governava lá na Babilônia, mas era unido a ele. Só que como você viu aí, ele foi traído pelo próprio irmão. Isso enfraquece. Então quando há esse conflito interno, aqui é uma coisa interessante: todas as vezes que a Igreja de Deus ela sofreu perseguições externas, ela cresceu, ela se fortaleceu. Mas todas as vezes que as perseguições eram internas, a igreja se esfacelou, a igreja enfraqueceu. Isso é para qualquer ambiente. O conflito interno enfraquece. Então, esses conflitos internos que aconteceram com a Síria enfraqueceu. E aí veio a morte do que liderava a Síria, do rei da Síria. Os filhos não conseguiram dar continuidade a isso. E aí entra a figura de Nabopolassar, aproveitando o quê? A falta do poder, a falta de alguém posicionado à frente dessas nações, desses reinos, dominando com poder suficiente para que impedisse a invasão ou a vitória. Então ele consegue aproveitar essa fraqueza, essa fragilidade, e ele começa então a conquistar, a invadir cidades, territórios, e assim ele vai fortalecendo cada vez mais o Império Babilônico, trazendo de novo ele ao auge da soberania. Então Nabucodonosor II e a Batalha de Carquemes, que ocorreu em 605, é um fato histórico muito importante na vida, na expansão e no crescimento do Império Babilônico. Então o príncipe herdeiro, Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, demonstrou grande habilidade militar ao derrotar os egípcios na Batalha de Carquemes, consolidando a supremacia da Babilônia no Oriente Médio. Jeremias, ele fala disso. Quem quiser ler aí, por favor, rapidinho, quem encontrar já pode abrir, já ler Jeremias 46, versículo 2.
profeta Jeremias, ele vai mencionar essa batalha, como Nabucodonosor derrotou o exército do faraó Neco aí. Essa batalha de Carquemes, ela está relacionada ao Egito, certo? A região do Egito. É uma conquista, inclusive, era o que impedia Babilônia de conseguir ter acesso a Judá, a Israel, mas quando ele consegue derrotar o Egito, ele consegue acesso fácil para atacar o povo de Deus. Jeremias capítulo 46, verso 2. A respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então ele vai tirando quem está à frente, entendeu? Todas as possíveis nações que estão à frente de onde ele quer chegar, dele atingir o objetivo, ele vai conquistando, e assim ele consegue. Então veja, por que essa batalha de Carquemes ela foi importante? Primeiro, o Egito tentava impedir que a Babilônia dominasse a região, mas foi esmagado. Então o Egito, que era um impedimento, não conseguiu. Com essa vitória, Nabucodonosor tomou o controle total sobre a Síria e também a Palestina. E terceiro, esse evento abriu caminho para a dominação de Judá, e então aconteceu o cativeiro babilônico. Então, quando a gente vê esses fatos narrados na Bíblia, a gente pensa que tudo aconteceu assim. Mas essas coisas, elas aconteceram em décadas. O processo levou anos para poder acontecer. Então você tem uma profecia e ela não é que ela aconteceu do dia para a noite. Então durou um tempo, várias coisas aconteceram para que aquilo ali de fato se tornasse realidade. Nesse processo muita gente começa a duvidar. De hoje que se fala nisso aqui que vai acontecer e nunca aconteceu, acho que isso de fato não vai nunca acontecer. Só que aí acontece o quê? Como nós vimos lá, a morte de Nabopolassar. Logo após a vitória, Nabucodonosor recebeu a notícia da morte de seu pai. E então ele volta à Babilônia para assumir o trono. A partir daí, ele governaria ali por 43 anos, né? De 605 a 562, tornando Babilônia a cidade mais poderosa do mundo. Sendo ali representada na cabeça de ouro, como a gente vai ver na estátua que lhe foi mostrada em sonho. Após consolidar seu domínio, Nabucodonosor voltou sua atenção para Judá, que estava sob o governo de Jeoaquim. Nesse mesmo ano, a história confirma, e a Bíblia também, ele cercou Jerusalém e começou a levar os primeiros cativos para a Babilônia. Vamos ler aí, por favor, Daniel capítulo 1, verso 1 e 2. Aqui está falando do primeiro cerco. Porque quantos cercos foram? Quantos vocês sabem aqui? 3. Muito bem. Foram 3 cercos. Então nós estamos vendo aqui o primeiro. No primeiro cerco ele já leva Daniel, Misael, Azarias, Daniel e seus amigos. Já vai nessa primeira leva aí. O que é que diz aí Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então nessa leva vai Daniel ali. Então o que é que aconteceu nesse ataque? Então, resumindo aí. Primeiro, Jerusalém foi sitiada, mas ela não foi destruída completamente. Segundo, Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram levados como parte dos cativos, jovens nobres, escolhidos para servir no palácio do rei. Deveria estar ali saindo da adolescência, então realmente eram muito jovens para já serem deportados dessa forma. 3. Parte dos utensílios do templo foram levados para a Babilônia e colocados no templo dos deuses babilônicos. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso? 2 Crônicas, capítulo 36, versos 5 a 7. 2 Crônicas 36, 5 a 7. Às vezes a gente lê esses fatos na Bíblia, por exemplo, pelo fato da Bíblia não estar escrita em ordem cronológica, às vezes confunde um pouco. Então, quando a gente organiza essa série de estudo, a gente busca colocar esses eventos, esses acontecimentos
na ordem em que eles aconteceram. 2 Crônicas, capítulo 36, versos 5, 6 e 7. Quem lê, por favor? Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e atendeu com algemas de ouro para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do peito do Senhor e os colocou no seu templo. Muito bem, então confirma as informações que foram passadas aí. Nós vamos então para o segundo cerco. O que é que acontece nesse segundo cerco? Jeoaquim, ele morreu. E quem assume o lugar é o filho dele, chamado Joaquim. Então o pai é Jeoaquim e o filho Joaquim assume o trono, ou Jeconias, né, como também é chamado. Ele assumiu o trono, mas em 3 meses ele se rendeu a Nabucodonosor e foi levado para a Babilônia, junto com Ezequiel e outros nobres de Judá. Então, na primeira leva, o profeta Daniel é levado. No segundo exílio, no segundo cerco, quem é levado agora é o profeta Ezequiel. Então veja que Ezequiel e Daniel, eles são contemporâneos, certo? As profecias de Ezequiel e as profecias de Daniel são profecias que retratam basicamente o mesmo período da história do povo de Deus ali. Pode ler, vamos ler por favor, 2 Reis, capítulo 24. Pode abrir aí sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis 24, 10 a 16. Diz assim, ó: Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, os levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. E conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000, ninguém ficou, a não ser o povo pobre da terra. Levou cativos de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. O rei da Babilônia levou cativos para a Babilônia todos os homens valentes em números de 7.000 e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. Então, nesse segundo ataque, ele faz essa segunda leva de pessoas importantes, de pessoas influentes, e ele leva todos como escravos lá para a Babilônia, como vocês viram, deixando somente ali na terra os pobres para que pudesse cultivar e cuidar da terra. Porque ele não estava só levando para lá e deixando a terra, aquela terra passaria a ser dele. Então alguém tinha que ficar lá cuidando da terra. O que ele levou foi as lideranças, para que depois, em muitos casos, ele colocava, eram reis, eram lideranças que estavam na terra, mas sujeitos, submissos ao governo do rei da Babilônia, ao império babilônico. Então o segundo ataque é Jerusalém, mais cativos são levados, e nessa invasão aconteceu o quê? O rei Joaquim e sua família foram levados como prisioneiros, o profeta Ezequiel foi exilado para a Babilônia, a cidade ainda não foi destruída completamente, mas a crise estava se intensificando cada vez mais. E aí veio o terceiro e último ataque a Jerusalém, que ocorreu por volta de 586. O último rei de Judá, Zedequias, ele faz uma besteira. E o que é que ele faz? Ele tentou se rebelar contra Nabucodonosor. Ele fez uma aliança com o Egito
com os egípcios, né, para tentar atacar a Babilônia. Porém, essa tentativa foi fracassada. E em 586, Babilônia sitiou Jerusalém pela terceira vez, destruindo completamente a cidade e o templo de Salomão. Graças a essa ação de Zedequias, de tentar se juntar aos egípcios para poder atacar Babilônia. 2 Reis, capítulo 25, versos de 1 a 21, a gente não vai ler, mas vai retratar exatamente esse episódio aí. Veja, a vida dos judeus na Babilônia, o cenário do livro de Daniel. Com Jerusalém destruída, a maioria dos judeus estava agora aonde? Lá em Babilônia. Um ambiente completamente diferente de sua terra natal, né? Esse foi o contexto no qual Daniel e seus amigos estavam ali inseridos. Comida diferente, costumes e hábitos completamente diferentes. E aí fica a pergunta, será que eles tinham estrutura e bagagem espiritual para conviver em um ambiente como esse e não serem corrompidos? Será que a relação deles com Deus era uma relação tão íntima e tão verdadeira que os levaria a honrar Deus, mesmo em um ambiente hostil como esse? Babilônia pode representar para você hoje a escola onde você estuda, o trabalho onde você está. Babilônia pode representar na minha vida e na sua vida vários tipos de ambientes e situações em que você tem que mostrar de qual lado você está. E muitas vezes, quando acontece isso, nós, infelizmente, negamos a Deus. É lamentável o tipo de espiritualidade que nós carregamos conosco e ainda esperamos que um dia vamos entrar no céu. Se o profeta Ezequiel olhasse para essa geração atual, na sua grande maioria, penso eu que ele enxergaria um verdadeiro vale de ossos secos. Que quando são identificados como estando secos, ainda se chateiam. Quando deveríamos quebrantar o coração e com humildade clamar a Deus por ajuda, por misericórdia. O que é que diz aí o Salmo 137, versos de 1 a 4? Salmo 137, versos de 1 a 4. Observe o que diz aí. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Os arpistas pegaram seus instrumentos musicais e na beira do rio empenduravam lá. Enquanto os babilônicos diziam: cante para a gente as músicas que vocês cantam lá na igreja de vocês. Mas a dor, o sofrimento deles era tamanho que eles diziam: como nós vamos cantar? Como nós vamos nos alegrar vivendo longe, distante da nossa terra, da nossa pátria? Queridos, como era a vida dos judeus em Babilônia? Muitos foram assimilados na cultura babilônica, recebendo novos nomes e aprendendo seus costumes. Muitos desonraram a Deus. Muitos cederam à pressão que ali foi imprimida sobre eles. Outros, como Daniel e seus amigos, permaneceram fiéis a Deus, mesmo em um ambiente hostil. O exílio era um período de disciplina e aprendizado, preparando o povo para a restauração futura. Veja o que podemos aprender com esses acontecimentos. Deus está no controle da história.
mesmo nos momentos mais difíceis. Quando nos afastamos de Deus, há consequências, mas Ele sempre vai deixar um remanescente. Nem todos vão negar a Deus. Mesmo em meio ao cativeiro, podemos escolher permanecer fiéis, como Daniel e seus amigos escolheram permanecer fiéis a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta muito sincera para vocês. Vocês reconhecem que há uma decadência espiritual na nossa igreja? Aí eu vou fazer uma pergunta e você não precisa responder. Onde você está nessa decadência? Todos reconhecemos que existe uma decadência espiritual, uma necessidade de um reavivar espiritual. Mas eu pergunto, onde você está nessa decadência? Será que eu e você somos exatamente um dos motivos, uma das causas, um dos contribuintes para que a igreja de Deus não esteja reavivada? Meus irmãos, esse mundo em que nós vivemos, ele é uma Babilônia. Nós somos estrangeiros aqui. Aqui nós estamos como peregrinos. Aqui não é a sua casa, aqui não é a sua pátria. Ituberá não é a sua pátria. Põe isso na sua cabeça. Você nasceu em Babilônia. Esse planeta todo está sob o governo de Babilônia. Babilônia conseguiu se expandir a tal ponto que hoje ela domina todos os recantos desse planeta Terra. Porque Babilônia deixou de ser ou de ter uma característica geográfica e passou a ter características filosóficas, espirituais. E a influência filosófica, espiritual, costumes de Babilônia estão presentes em cada recanto desse planeta. E toda cidade, toda cultura, ela está infestada dessa filosofia, desses costumes babilônicos. Então eu e você somos um servo de Deus, cativos em uma Babilônia. E há a pergunta: quem eu sou nessa Babilônia? Quem você é nessa Babilônia? Quem melhor representa a mim e a você? Daniel e os seus companheiros, firmes, fervorosos, que não fazia concessão, não abria concessão para com o mal, para com o pecado? Ou somos melhores representados por todos aqueles outros que, em face da ameaça, da pressão, cedem aos costumes dessa Babilônia? Que nesse final de semana e de sábado, você leve no seu coração essas palavras e reflitamos juntos. Nessa Babilônia, somos melhores representados por quem? Parecemos mais com quem? E se por alguma razão o Espírito Santo mostrar para mim e para você que lamentavelmente podemos parecer com qualquer outro israelita preso em Babilônia, menos com Daniel, seus companheiros e todos aqueles outros que se mantiveram firmes e fiéis e fervorosos, que eu e você tenhamos a humildade de dobrar os joelhos diante de Deus e clamar por socorro, por ajuda, para que Ele sopre sobre nós o mesmo Espírito que Ele soprou sobre aqueles ossos secos, e nós sejamos, pela graça e misericórdia dEle, reavivados. Amém. Amém? Vamos ficar em pé. Se Deus permitir, no próximo sábado nós avançamos para a terceira parte
E aí sim nós vamos entrar no primeiro capítulo do livro de Daniel. E vamos destrinchar e entender aspectos mais profundos do que aconteceu na vida dele. Se você não assistiu a primeira parte, o canal é esse aí. Deixa eu só mostrar para vocês que eu disse que ia mostrar. Ele é escrito exatamente dessa forma, tudo maiúsculo, alerta, final, underline 7. Você vai ter acesso àquela playlist, onde todos os vídeos que forem gravados serão postados ali, tá bom? Então, se você quiser, você pode não só acompanhar, mas também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou revelado todo o processo, toda a história, como as coisas aconteceram. E essa revelação, Senhor, ela se dá para que nós sejamos avisados, para que a gente não venha dizer: eu não sabia, eu não entendia, eu não tinha conhecimento, eu não sabia que se agisse dessa forma, essas seriam as consequências. Não, Senhor, o Senhor faz questão de deixar tudo muito bem esclarecido, para aviso nosso, que nós possamos olhar para a história do cativeiro de Israel, para todos esses fatos históricos que nós aqui, resumidamente, analisamos, e então olhar para a nossa vida. Como disse, ó Deus, há pouco, sim, essa não é a nossa terra, essa não é a nossa pátria, nós não somos daqui, nós estamos aqui como cativos, e nós precisamos, ó Deus, te honrar nessa terra. Nós precisamos aqui ser teus representantes. Nós precisamos aqui ser o teu remanescente. E eu sei que o Senhor quer tornar-nos exatamente isso. Se não o fez ainda, não é por culpa tua, Senhor, mas é por resistência e negligência nossa. Que possamos ter um coração quebrantado e humilde para reconhecer isso e buscar no Senhor a mudança, a transformação necessária. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, abençoa esse teu filho, essa tua filha que está vendo esse vídeo, que essa pessoa seja visitada e alcançada pelo teu Santo Espírito. É o que eu te peço e eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Uma feliz semana a todos vocês. Desejo uma feliz semana aí para o seu irmão. Que Deus nos abençoe poderosamente.